Olá, que bom ter a audiência do canal Júris 360 Lab com a gente de novo. Estamos começando hoje uma, uma análise focada nas súmulas do Supremo Tribunal Federal, o STF. A ideia é olhar esses entendimentos já consolidados, sabe? Organizando por disciplina para facilitar o estudo. E para ter segurança no que a gente discute, né? Nossa base é uma compilação bem atualizada, com tudo que foi publicado até 30 de junho de 2025. Um material bem sistematizado e, olha, é bom frisar, essa compilação já faz um filtro importante. Tira as súmulas que foram superadas, canceladas, assim a gente foca no que de fato vale hoje. Fica um estudo mais direto, né? Mais eficiente da jurisprudência do STF. Com certeza. É um jeito de acelerar o acesso a entendimentos-chave, seja para quem está na batalha dos concursos, para quem advoga, ou, enfim, para quem só quer entender melhor as decisões da nossa Corte Suprema. E nesta nossa primeira conversa sobre o tema, vamos mergulhar nas 5 primeiras súmulas que aparecem lá classificadas como Direito Internacional. A missão aqui é entender como o STF pensou e consolidou suas ideias sobre expulsão, extradição e homologação de sentença estrangeira. São as súmulas 1, 692, 411, 367 e a 381. Exato, são temas bem na fronteira, né? Entre nosso direito interno e as relações do Brasil com outros países. Mexe com soberania, direitos da pessoa, cooperação, um campo que está sempre se movendo. Ok, então, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro tema é expulsão. E a súmula que abre essa discussão é a número 1. Ela diz assim: é vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Parece que cria uma barreira, né? Uma proteção. Sim, cria mesmo. Essa súmula é como um escudo protetor, sabe? Ela basicamente diz que se o estrangeiro tem vínculos familiares fortes aqui no Brasil, tipo casado com brasileira, ou com filho brasileiro que depende dele economicamente, o Estado não pode simplesmente expulsá-lo. É o STF colocando na balança o poder do Estado versus a proteção da família. Interessante essa parte final, dependente da economia paterna. Quer dizer que não basta só ter o filho brasileiro. Esse ponto da dependência econômica é decisivo, então. Esse é o X da questão. A dependência econômica é o critério que mostra o vínculo real que a súmula quer proteger no caso do filho. Não é só um laço de sangue, entende? É uma relação concreta de sustento. O STF, ao colocar isso, disse, olha, o interesse em manter essa família unida, sustentada, com raízes aqui, pesa mais do que o interesse do Estado em expulsar esse estrangeiro que é o provedor. Força o Estado a olhar para a realidade da família antes de agir. Fica bem claro o peso que se deu para a família para a proteção da criança ou do cônjuge brasileiro. Mas aí, o cenário muda quando a gente fala de extradição, né? A súmula 421, por exemplo, parece ir para o outro lado. Sim, muda bastante, porque são institutos jurídicos diferentes com propósitos diferentes. A súmula 421 deixa essa diferença bem clara. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Assim, de cara, parece até contradizer a súmula 1. Qual é a lógica por trás dessa diferença tão marcada? O fascinante aqui é entender a essência de cada um desses atos. A expulsão, que a súmula 1 trata, é um ato administrativo do Brasil, né, ligado à situação do estrangeiro aqui dentro. Está irregular, foi condenado aqui. A súmula 1 protege a família que está aqui contra essa decisão interna. Agora, a extradição É outra coisa. é outra coisa. É um ato de cooperação jurídica internacional, na área penal. É o Brasil respondendo a um pedido formal de outro país para que uma pessoa responda por um crime cometido lá. Então na extradição o foco muda. Sai da situação do estrangeiro aqui e vai para a necessidade de cooperar com outros países para combater o crime. E aí os laços de família perdem aquele poder de bloquear tudo. A lógica é essa sim. O processo de extradição que corre lá no STF, ele avalia requisitos bem específicos da lei, sabe?
se o fato é crime nos dois países, se não prescreveu, se não é crime político. O entendimento que a súmula 421 mostra é que os laços familiares, claro que são importantes, podem até ser considerados, mas não podem ser um escudo absoluto contra a justiça de outro país. A balança que pesa mais para o lado da cooperação internacional, desde que, claro, as garantias da pessoa sejam respeitadas. Seria quase como dar um passe livre se casamento ou filho brasileiro sempre impedissem a extradição, né? Entendi a diferença de peso. A natureza do ato 1 é administrativo interno, o outro é cooperação penal internacional. Explica por que o STF trata os vínculos familiares de forma diferente em cada caso? Bom, ainda na extradição tem a súmula 367. Concede-se liberdade ao extraditando que não for retirado do país, no prazo do artigo 16 do Decreto-Lei 394, de 28/4/38. E aqui a nossa fonte já dá um toque sobre a lei ter mudado, né? Essa súmula traz um princípio super importante, mas a lei que ela cita, esse Decreto-Lei 3943, já era. Não vale mais. Exato. A fonte indica que hoje o prazo para retirada do extraditando, depois que o STF autoriza a extradição, é de 60 dias. E isso está no Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 13.445 de 2017, lá nos artigos 86 e 87. Por isso que a fonte diz que a súmula 367 está superada em parte, mas o que dela ainda vale, então. O que continua valendo e é fundamental é o princípio por trás dela, a garantia de que ninguém vai ficar preso por tempo indeterminado esperando ser levado embora. Uma vez que o STF autoriza a extradição, a bola passa para o país que pediu, né? Ele tem um prazo legal, hoje, 60 dias, para buscar o extraditando aqui no Brasil. Se esse prazo estourar, porque o país estrangeiro ficou parado, não fez nada, a pessoa tem que ser solta. A súmula 367, nesse sentido, nesse espírito, foi absorvida e atualizada pela lei atual. É uma proteção essencial mesmo. Garante que a liberdade da pessoa não fique ali parada no tempo por uma demora que não é culpa dela, nem do Brasil. É um contraponto interessante a lógica de cooperação da súmula 421, né? Mostra que cooperar tem limite e prazo também. Excelente ponto. Mostra bem o equilíbrio que o sistema tenta buscar. A gente coopera sim, mas não a qualquer custo. Ainda mais quando a liberdade de alguém está em jogo por muito tempo por causa da inércia de quem pediu extradição. A súmula, mesmo superada em parte na letra da lei antiga, continua vivíssima no seu espírito de garantia. Vamos para a última súmula sobre extradição que a gente separou, a 692. Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundada em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Essa tem um jeito bem processual. Totalmente processual. E ela põe limites bem claros para o uso do habeas corpus, o HC, nos processos de extradição. O HC é uma ferramenta poderosa para proteger a liberdade, a gente sabe, mas não dá para usar para tudo, nem a qualquer hora. O que quer dizer exatamente não se conhece de um habeas corpus nesse caso? Significa que o STF nem vai analisar o que a pessoa está pedindo no HC. Ele vai ser rejeitado logo de cara, liminarmente, se for usado para trazer pela primeira vez um argumento baseado em lei ou fato lá do país que pediu extradição, mas que não foi apresentado direitinho, com prova, durante o andamento normal do processo de extradição lá com o ministro relator. Ah, então peraí, se a defesa do extraditando tinha alguma coisa para dizer sobre a lei de lá, ou sobre algo que aconteceu lá que poderia impedir a extradição, tinha que ter apresentado isso com as provas na hora certa, dentro do processo de extradição mesmo. Essa é a ideia. O processo de extradição é o lugar certo para essa discussão. A defesa tem que colocar todas as cartas na mesa, todas as teses, todas as provas, especialmente quando envolve direito ou fato de outro país, e levar isso para o relator analisar. A súmula 692 evita que o HC vire um atalho ou uma apelação fora de hora para consertar uma falha da própria defesa, que não apresentou os argumentos e as provas quando devia.
É o Supremo dizendo, olha, o HC não é uma segunda chance para corrigir a estratégia ou a falta de cuidado no processo principal. Fica clara a preocupação com a ordem do processo, com a lealdade processual. O HC protege contra ilegalidade, abuso de poder, mas não contra a falta de ação da defesa no processo original. Bom, isso leva a gente para o último tema de hoje, homologação de sentença estrangeira com a súmula 381. Isso, mudamos de assunto, mas continuamos nessa interface entre a nossa ordem jurídica e a estrangeira. Homologação é aquele procedimento para fazer uma decisão judicial de fora valer aqui no Brasil, né? Para poder ser executada aqui. E a súmula 381 estabelece: não se homologa a sentença de divórcio obtida por procuração em país de que os cônjuges não eram nacionais. Qual era o contexto disso? O objetivo dessa restrição? É importante lembrar, né? Quando essa súmula foi criada, quem homologava a sentença estrangeira era o STF. Hoje, a regra geral é que isso é feito pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas a discussão que a súmula levanta ainda tem sua relevância. O que o STF fez ali foi criar uma barreira específica para reconhecer divórcios, feitos lá fora, mas só sob certas condições. E quais eram essas condições que juntas barravam a homologação? Eram duas, e precisavam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, nenhum dos dois, marido ou mulher, era cidadão do país onde saiu o divórcio. E segundo, o divórcio foi feito por procuração, ou seja, sem que as partes estivessem lá presentes fisicamente perante o juiz ou a autoridade estrangeira. Que tipo de suspeita essa combinação levantava para o STF na época? Parecia uma forma de evitar o quê? Razão, né? O motivo por trás da súmula, tudo indica, era combater o que se chama de turismo judiciário, aquela prática de procurar um país com leis de divórcio mais fáceis, mais rápidas, mesmo sem ter nenhuma ligação real com aquele lugar. A exigência de um vínculo como a nacionalidade buscava garantir essa conexão de verdade. E a restrição ao divórcio por procuração, nesse cenário sem nacionalidade, provavelmente era para evitar fraude e simulação, sabe? Garantir que as partes participassem de forma mais direta, mais consciente, daquele ato que ia acabar com o casamento reconhecido aqui no Brasil. Interessante. É uma demonstração da preocupação do judiciário brasileiro em checar se a decisão lá de fora foi tomada por quem tinha competência, se respeitou garantias mínimas e se existe uma ligação real das pessoas com aquele país, antes de trazer os efeitos da decisão para cá. Mesmo que hoje a competência seja do STJ, essa análise da conexão, da validade de atos por procuração, continua sendo super relevante no direito internacional privado. Sem dúvida. Os requisitos gerais para homologar, tipo a sentença ser final, ter sido dada por juiz competente, as partes terem sido citadas corretamente, não ofender a nossa soberania, a ordem pública, os bons costumes, tudo isso o STJ continua analisando. A súmula 381 tratava de uma situação bem específica que, para o STF daquela época, parecia um sinal forte de tentativa de burlar a lei ou de falta de uma conexão legítima. Bom, acho que passamos pelas 5 súmulas que a gente separou para essa análise inicial de direito internacional. Recapitulando rapidinho, a súmula 1, protegendo o estrangeiro com laços familiares da expulsão. A 421, diferenciando a extradição, onde esses laços não barram automaticamente por ser cooperação penal. A 367, com o prazo para retirada do extraditando, hoje 60 dias, garantindo liberdade se o outro país demorar. A 692, limitando o HC para não trazer questão nova fora de hora. E a 381, que barrava a homologação de divórcio fácil no exterior, sem nacionalidade e por procuração. É uma amostra pequena, mas bem rica de como o STF lidou com essas questões complexas do direito internacional. Então, pensando nessas 5 juntas, o que tudo isso significa na prática, para a gente entender o direito internacional aqui no Brasil? Olha, significa, eu acho, antes de mais nada, perceber essa busca constante por equilíbrio que o judiciário faz nessa área. Essas súmulas, mesmo as mais antigas, elas mostram essa tensão. De um lado, a afirmação da soberania do Brasil, o poder de expulsar, de decidir se coopera na extradição, de exigir requisitos para reconhecer atos de fora,
Mas, do outro lado, a necessidade de proteger direitos fundamentais, inclusive de estrangeiros, de proteger a família e de fazer funcionar a cooperação jurídica internacional, que hoje é essencial. A gente vê o tribunal agindo, às vezes, como um freio para o poder do Estado, na súmula 1, às vezes como um facilitador da cooperação na 421, outras vezes como um guardião de procedimentos justos, nas súmulas 367 e 692, e da legitimidade dos atos estrangeiros, na 381. É a complexidade do mundo globalizado batendo na porta do judiciário, né? Perfeitamente, e nos lembra que direito internacional não é só teoria, né? Ele mexe com a vida das pessoas, define quem fica no país, quem é entregue para a justiça de outro lugar e como as decisões tomadas lá fora impactam a vida aqui dentro. E para deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos ouve, que pensamento final a gente pode propor? Olha, uma questão que eu acho que vale a pena pensar é, com toda a dinâmica atual das relações internacionais, né, com migração intensa, novas formas de crime que cruzam fronteiras, tecnologia que encurta tudo, como esses entendimentos do STF, alguns que já têm um bom tempo, se aplicam ou são reinterpretados hoje? Será que as soluções e os equilíbrios que essas súmulas encontraram lá atrás ainda dão conta dos desafios de hoje no direito internacional? Excelente provocação para a gente continuar pensando. E com ela, a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos demais a companhia de quem nos acompanhou nessa exploração aqui no Juris 360 Lab. Foi um prazer discutir esses pontos tão importantes. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab. Quem sabe deixar um like, um comentário. A interação é muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença e até a próxima análise.